Um filme espanhol de 2020 traz no título uma referência a uma série de histórias em quadrinhos da DC que fala das origens dos super-heróis. Isso pode ser uma boa homenagem aos heróis da DC, mas também pode ser um chamarisco para um bom entretenimento. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Bocanunes e neste vídeo eu quero falar de Origens Secretas. Vamos embora pro vídeo. Todo fã de histórias em quadrinhos, os nerds, eles conhecem cada revista, cada história do seu super-herói favorito. Então, o roteirista e o diretor David Galindo, desse filme Origens Secretas, ele deve conhecer muitas HQs. E aí ele ficou ali pensando em criar um roteiro que pudesse ter algumas referências das principais revistas. E ainda fez uma misturinha de leve ali dos heróis da DC e da Marvel. A história segue o detetive David, que chega em Madrid para assumir o posto de um outro detetive que está para se aposentar, o Cosme. Então surge um serial killer matando pessoas usando um padrão muito esquisito. Todos os crimes parecem que estão tendo alguma relação com as origens secretas de alguns super-heróis. Aí nós temos referências ao Homem de Ferro, ao Hulk, ao Tocha Humana e por aí vai. Só que isso é descoberto depois que o filho do Cosme, o Jorge, um nerd que manja todo de histórias em quadrinhos, principalmente ali dos super-heróis, ele percebe essa relação entre as origens secretas dos heróis e os crimes que estão sendo praticados. À medida que o filme vai andando, a gente vai percebendo, sim, um diálogo entre roteirista, diretor, com o público, principalmente aquele que manja ali das HQs, das origens dos super-heróis. E nesse ponto aqui, já deixo o meu recado. Se você gosta desse tipo de assunto, se você também gosta de ficção científica e não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e acione as notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um conteúdo novo. E no final, você também, por favor, aí, já deixa o teu like, teu joinha para dar uma fortalecida aqui no nosso canal. Agora vamos seguir com esse filme. O Jorge tem uma comic shop, que é uma loja, todo mundo sabe, é uma loja de produtos nerd, HQs e outras coisas. Então, a delegada de polícia, que é a chefe de polícia, encarregou o Jorge de ser o parceiro do David para elucidar esses casos, esses crimes, já que parecem que estão relacionados exatamente às HQs. Só que o David, como eu disse, ele veio para substituir o Cosme, que é o pai do Jorge. Uma grande sacada nesse filme é exatamente esses dois, essa dupla, o David e o Jorge, porque eles formam uma dupla dinâmica. O David é o adulto, o Jorge é o jovem, aquela coisa toda. E tem a chefe de polícia, a Norma. Por sinal, ela tem ali um passatempo, um hobby, que é muito estranho para o David. Só que para o Jorge é o maior barato passatempo dela. E aí temos também essa referência de uma dupla dinâmica e a chefe de polícia. O começo do filme traz ali uma informação, vamos dizer assim, uma informação. E a gente pensa, bom, qual vai ser a relação disso com o resto do filme? Porque o começo é muito importante. Ele vai apontar para onde o filme vai andar. Aí o filme vai indo, primeiro ato, segundo ato, a gente fica se perguntando, tá, mas será que foi preciso alguma coisa daquilo lá no começo? Porque parece que tá meio solto. Aí lá no terceiro ato, aí tem um certo resgate daquilo do começo para fechar o terceiro ato e ir até a solução final. Mesmo assim, eu não sei se foi necessário tudo aquilo lá no começo. Talvez fosse mais interessante entrar direto no assunto, mas foi uma informação interessante que só no final do filme tem alguma relação bastante forte. A entrada do David na história deu aquela ideia assim, bom, é um policial que está começando, que vai chegar numa cidade grande, substituir um policial mais maduro, um cara experiente, já com nome, e está se aposentando. Então esse policial, David, ele já vai ficar ali meio perdido, vai enfrentar umas barras pesadas, alguma coisa assim. Na verdade foi um pouco diferente. A coisa muda um pouquinho quando o Jorge entra na história para ser ajudante do David, por ordens da Norma. Ali a gente vai vendo assim, poxa, ou a coisa vai para o lado do besterol, ou a coisa vai para o lado da comédia. Na verdade, foi um pouquinho mais sério tudo isso ali, mas não chegou assim muito longe de uma e de outra coisa.
As cenas de lutas ali, por exemplo, aquilo ali foi uma coisa meio esquisitinha, não foi uma coisa assim muito bacana de ver. Deu pra ver que ele era quase um Batman da década de 60, daquele seriado lá da década de 60. O que também não deixa de ser uma boa referência às histórias em quadrinhos, ou até mesmo aos antigos super-heróis. Só faltou mesmo nessas cenas de lutas aquelas onomatopeias que dava lá no seriado do Batman. Pá, crash, pum, aquilo tudo. A ideia de relacionar aqueles acontecimentos do filme com as origens dos heróis, dos quadrinhos, eu achei uma ideia bacana, provoca o nerd assim, a dar uma pensada, isso aqui está acontecendo porque está relacionado à revista tal, número tal, aquela coisa toda. Os nerds ficam ali sacudidos, sabe como é que é? Bom, a trama também, ela é interessante, ela tem uns elementos dramáticos ali, bacanas, eu também acho interessante. Não foi muito aprofundado aquilo ali, só que eu também não vi tanta necessidade, porque, na verdade, não era essa a finalidade do filme. E por que eu digo que não era essa a intenção do filme? Porque lá no começo, apesar ali dos primeiros minutos serem um tanto dramáticos, ali o diretor, o roteirista já deram as cartas. Galera, o filme vai ir por esse caminho aqui, vamos levar numa boa. A maior referência às HQs é o trabalho do David e do Jorge, o adulto e o menino prodígio. Agora, quando os dois estão indo no carro do David até uma cena de um crime e o Jorge pega um CD e fala pro David que gostaria de colocar uma musiquinha ali no aparelho do carro, eu pensei assim, rapaz, ele não vai botar o que eu tô pensando, ele quer botar uma musiquinha, mas eu tô sacando qual é que é. E realmente ele bota. O David fica louco da vida com aquilo ali. Agora, essa cena foi muito engraçada, eu achei muito engraçada, e até te digo que eu tava torcendo para que aparecesse uma oportunidade para ter aquela musiquinha. E eu duvido que não tivesse um nerd que estivesse assistindo esse filme que não tenha esperado por esse momento. Rapaz, isso chama-se fanservice. Esse filme teve uma coisa bacana ali, falando sobre relações humanas, relação entre pai e filho, nada assim muito profundo, muito dramático, até porque não era essa a finalidade do filme. E sobre o final, uma grande referência, e já vou dar aqui um breve spoiler, já que alguns aí não assistiram ainda esse filme. Esse final, ele tem muito de Batman. Quem ver, vai ver isso também. Tem muito de Batman ali. Tem o surgimento de um super-herói, o embate final entre esse super-herói e o vilão é totalmente Batman, a referência é escancarada, e eu acho também uma grande homenagem. Inclusive, mais ainda para o final, tem uma outra coisa que, na minha opinião, remete assim ao surgimento da Liga da Justiça. Também no final, aí sim, quase no fechamento do filme, tem uma cena que dá a entender de que vai haver ou pode haver uma continuação. Eu não acredito muito nisso não. O filme é de 2020 e não se falou mais nisso. Mas que todas essas referências ao surgimento de um super-herói relacionado às HQs, está tudo ali. Se vai ter continuação, eu já não acredito muito nisso. Mas o filme ele é interessante para aquele nerd que manja muito das HQs e ele vai se divertir. Ele vai se divertir com esse filme com certeza. E é isso aí, pessoal. Essa é a nossa dica ou a nossa crítica a esse filme Origens Secretas. Tá lá na Netflix. É um filme para entretenimento. Eu acho que os nerds vão gostar. E também, quem não é, vai acabar gostando, pode não entender alguma referência. Mas o filme ele vai dar todas as coordenadas à medida que vai andando. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e acione as notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um vídeo novo. Porque agora, bem, agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!